Nós começamos essa edição falando da trégua. Essa trégua, gente, que até poucos dias parecia improvável entre Estados Unidos e China. Num acordo inicial, está começando, que foi fechado depois desse encontro, que as duas delegações tiveram na Suíça, China e Estados Unidos entenderam que ninguém perdeu mais do que eles com a escalada da guerra comercial. Portanto, o recuo dos dois países era a única opção para ambos. Aquelas tarifas de mais de 100% que foram adotadas depois do Dia da Libertação, em 2 de abril, começando por Donald Trump, depois com a resposta da China, essas tarifas foram suspensas por 90 dias. Olha, a expressão mais usada nesta segunda-feira, aqui no Brasil e também em outros lugares com as suas devidas traduções, foi: o bode saiu da sala e o alívio foi real. Os mercados comemoraram o fato do pior cenário ter se dissipado, ou seja, uma recessão nos Estados Unidos. E pelo menos até agora, Donald Trump deu sinais, tudo sempre pode mudar, né? Mas até agora ele deu sinais de que vai manter aquilo que foi acordado com os chineses. O enviado especial a Pequim, Américo Martins, tem mais detalhes dessa negociação. Vamos ver. China e Estados Unidos anunciaram que chegaram a um acordo para reduzir as tarifas de importação de produtos dos dois países. Depois de uma longa negociação que tomou todo o final de semana, os dois lados anunciaram simultaneamente o acordo em Genebra, na Suíça, justamente o local das conversas entre representantes dos dois países. Esse acordo tem vários pontos. Em primeiro lugar, ele vai ser válido por apenas 90 dias e vai começar no dia 14 de maio, ou seja, na próxima quarta-feira. Além disso, os dois lados concordaram em reduzir as tarifas de importação em 115 pontos percentuais. Os Estados Unidos, assim, abaixam as suas tarifas de importação de produtos chineses de 145% para 30%, um patamar ainda elevado. Já os chineses, que praticavam em retaliação aos Estados Unidos tarifas de 125%, aceitaram derrubá-las para 10%. Esse acordo também prevê a criação de um fórum para discussões sobre esse tema entre os dois países nas próximas semanas e meses. Inclusive, terceiros países eventualmente afetados por essa guerra tarifária também poderão ser convidados a participar desse fórum recém-criado entre os dois governos. Apesar desse acordo ter sido feito por apenas 90 dias, a expectativa aqui em Pequim é que esse acordo possa ser mais longo. No mundo ideal, ele poderia ser melhorado e, inclusive, ser permanente. A gente pode esperar, podemos ter esperança, né? Nos últimos 90 dias, com tanta coisa que aconteceu, esperar por mais 90 dias vai ser muita emoção até lá. Vamos dar uma olhada, gente, nessa decisão, então, que foi tomada por Estados Unidos e China. A primeira coisa aqui é importante entender o seguinte, né? O que levou a esse recuo, especialmente o recuo de Donald Trump, que estava bastante belicoso contra a China. A primeira coisa é o risco de recessão, né? A última coisa que um governante que acabou de assumir quer é colocar o país em recessão. E os índices de popularidade de Donald Trump já estavam sentindo isso, muita preocupação e alarmes para todos os lados. Medo da inflação, uma inflação que ainda é uma ameaça para os americanos, mesmo com essa revisão de agora. Toda a cadeia de distribuição de produtos no mundo está afetada pela política tarifária de Trump, então ainda é um risco, mas do jeito que estava entre China e Estados Unidos, a inflação podia seguir um caminho bastante indesejável. Aqui alerta das empresas, durante dias e semanas a gente vem alertando aqui e vem contando como os empresários das maiores empresas do mundo, empresas americanas, indo lá na Casa Branca dizendo: olha, do jeito que está, vai inviabilizar o meu negócio. Varejistas, montadoras e outros setores
que foram dizer para Donald Trump que não tinha como continuar. E, por último, a pressão do mercado. O dólar desvalorizou muito. Os juros dos títulos públicos americanos também subiram, né, na contramão. Os mercados, então, perderam vários dias. As empresas perderam por vários dias seu valor de mercado. Então, essa conjuntura aqui acabou fazendo com que não houvesse outra opção que não esse recuo. A gente vai falar agora com Lorival Santana do impacto desse anúncio. Lorival, boa noite para você, bem-vindo aqui ao CNN Prime Time. Olha, Lorival, lá fora, na imprensa internacional, ninguém está comemorando exatamente, né? Porque é sempre bom ter uma cautela, mas, de qualquer forma, o alívio é real. A gente voltou para o dia 2 de abril, para o dia da libertação, que já era um dia muito ruim, um lugar muito ruim para estar. Então, não é que houve uma redução das tarifas, é que de 34% que o Trump havia imposto a China no dia 2 de abril para 145% é o fim do comércio, era embargo. Então isso já não era tarifa comercial. Sim. Então agora a gente voltou para tarifa comercial, para uma disputa comercial, né, com a China impondo 10%, os Estados Unidos impondo 35% Acho que a gente vai ter aqui os números até para dar uma dimensão. Olha lá, olha, aqui, essas barras dão a dimensão da insensatez, né, Lorival? 145% cai para 30%, ainda assim é bastante, e de 125%, que foi a resposta da China, caindo para 10%. Lorival, a Capital Economics, que é essa grande consultoria internacional, está dizendo o seguinte, que efetivamente as tarifas aqui vão ficar 40% dos Estados Unidos e até 25% da China. Então, não é ainda um cenário ideal, mas como você está dizendo, já é um ambiente de negociação. Agora começam as negociações. Antes era uma situação de paralisia, né, nas relações. Então, agora, a partir dessa base, é possível negociar. Ainda são tarifas exorbitantes que torna inviável a maior parte do comércio. Né, a maior parte das exportações da China para os Estados Unidos fica inviável com esse valor aqui, 30%. O agronegócio americano consegue exportar algo com 10%, já dá para exportar, mas 30%, 35%, 40%, depende do segmento, que isso aqui é uma média, né? Dependendo do segmento, a maior parte fica inviável ainda. Então, é uma sinalização de que o Trump está seguindo adiante numa ideia de ter condições mais favoráveis de comércio e também de tentar reindustrializar alguns segmentos da economia, né? Esse patamar provavelmente ainda vai cair, não há nenhuma expectativa de que daqui a 90 dias vá subir de novo, né? Os dois países têm muito interesse em resolver essa questão, e daí o otimismo, porque a própria China também, depois da explosão da bolha do mercado imobiliário, ela pegou 2 trilhões de dólares e investiu na indústria manufatureira, porque os chineses, eles perderam toda a poupança deles no mercado imobiliário, porque na China não tem outras opções de poupar, e 40% da renda dos chineses eles poupam. Então, eles não têm seguridade social, né? Não tem seguridade social, não tem um mercado de capitais aberto e tal, então livre. Então eles colocaram o dinheiro deles num negócio que perdeu valor. Então, depois disso, para tentar recuperar o poder de compra dos chineses, a China investiu nos últimos anos 1,9 trilhão de dólares na indústria. Para quê? Para exportar, já que os chineses não compram, né? Então não tem para quem exportar com essas tarifas. Então há um interesse de ambos os países em negociar, mas a gente vai ver negociação a partir de agora. Isso aqui foi só a retirada da espuma. Não, e tem uma coisa interessante que é assim, né? Os economistas estão dizendo que nos próximos 90 dias a atividade econômica nos Estados Unidos vai acelerar, né? Adiantamento, inclusive, das empresas que conseguirem, de alguma forma, se preparar, por exemplo, para o Natal, mas dificilmente o país escapa da inflação. Tem uma série de dúvidas ainda sobre o próprio acordo, né, Lorival? Ninguém viu o papel assinado, né? Nós precisamos ver... E não há uma normalização, nós não voltamos para o normal, continuamos num patamar anormal.